Esse aí é o Partenon, que é um dos monumentos gregos antigos mais famosos do mundo hoje. Para quem não sabe, o Partenon é um templo e um templo dedicado à deusa Atena, que é a deusa protetora de Atenas, né? A cidade que, afinal de contas, leva o nome da deusa. E é interessante que o maior símbolo hoje da Grécia Antiga seja um templo, porque realmente a cultura grega era totalmente permeada pela religião e, consequentemente, os templos estavam em vários lugares, mas mais do que isso, santuários, né, espaços sagrados estavam por todo lado na Grécia, e esses espaços não necessariamente, nem sempre, tinham um templo. O templo não era o centro da religião grega antiga, mas sim o santuário. Nesse vídeo eu vou falar um pouco então sobre os santuários na Grécia Antiga, sobre a religião grega antiga, para além da mitologia, e como que funcionavam esses santuários, né? Por que alguns santuários não tinham um templo, ou quando tinham um templo, para que servia o templo, e como deveria ser o comportamento dentro de um santuário, o que se fazia dentro de um santuário, para que servia um santuário, onde ficavam os santuários, como escolher o local de um santuário, enfim, várias coisas associadas a esses espaços sagrados gregos. Enfim, isso será o tema do vídeo aqui de hoje. Mas antes de começar, deixa eu só agradecer a Insider aqui, né, que está patrocinando esse vídeo. Vocês já sabem que a Insider é uma camiseta tecnológica que não precisa passar, não desbota, tem tecnologia anti-odor, é super confortável. E tem o cupom aqui do canal, que é o cupom ESTRANHA, que te dá 18% de desconto na primeira compra e 12% de desconto nas próximas. Então vou deixar o link da loja da Insider aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá no site, colocar o cupom e fazer a compra aí com o cupom do canal, beleza? E dito isso, então, vamos pro vídeo. Então, para começar, né, como eu disse, o centro da religião grega antiga não eram os templos propriamente, mas sim os santuários. E o que era um santuário? O santuário é um espaço sagrado associado a um deus, ou um herói, ou um semideus, uma entidade sobre-humana, com a qual você pode se relacionar de forma mais próxima nesses espaços. E como que esses espaços eram escolhidos, né? Onde que os santuários eram feitos? E aí depende, na verdade, de a qual ser esse espaço está associado. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de seres como as ninfas ou Pan, que são entidades associadas à natureza mais intocada, às grutas, às nascentes de água, vai ser nesse tipo de local que vai ser estabelecido um santuário. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, dos deuses celestiais, né, os deuses uranianos, os deuses associados ao céu, como os deuses olímpicos, particularmente Zeus, então a gente vai construir um santuário num local alto. Então, os santuários de Zeus, por exemplo, eram estabelecidos em topos de montes, né, em cumes de montanhas e coisas do tipo. Mas pode ser que o deus que a gente queira construir um espaço sagrado para ele esteja bastante relacionado a uma profissão, um ofício, como por exemplo Hefesto, que é o deus da metalurgia, dos artesãos. Então seria interessante ter um santuário para ele no bairro dos metalúrgicos, né, no bairro dos artesãos, como era o caso da cidade de Atenas, que tinha o bairro dos forjadores, né, dos produtores ali de armas, armaduras e coisas do tipo, e era lá que ficava o santuário de Hefesto. Então vocês podem ver que o local do santuário ele é muito específico, né? E o próprio santuário é específico daquele deus. Isso é muito importante porque às vezes a pessoa pode pensar que na Grécia você tinha templos gregos genericamente e que se você quisesse adorar Poseidon ou Zeus ou levar um sacrifício para Atena ou pedir alguma coisa para Apolo, você poderia ir em qualquer santuário. E não era assim que funcionava. Você tinha esses santuários muito específicos, então se você quisesse fazer um sacrifício, por exemplo, à deusa Hera, você tinha que ir para o santuário de Hera. E a coisa poderia ser ainda mais específica do que isso, na verdade, porque você tinha diferentes manifestações dos deuses e cada manifestação tinha um santuário específico. Então, no caso de Poseidon, você tinha Poseidon Sóter, que era associado principalmente a batalhas marítimas, né, ao controle dos mares, nesse sentido tanto comercial quanto militar, e você tinha o templo de Poseidon Sóter, né, significa Poseidon Salvador, em Sumnium, por exemplo, que é um local específico onde você poderia levar um sacrifício caso você estivesse indo para uma batalha e quisesse agradar esse deus para ele te favorecer nessa batalha. Por outro lado, caso você tivesse com um problema com os seus cavalos, se tivesse um cavalo doente, por exemplo, e quisesse a cura desse cavalo, você não iria para o templo de Poseidon Sóter, mas sim para o templo de Poseidon Hípias, que é o Poseidon dos cavalos. E se você tivesse com receio de um terremoto acontecer, por exemplo, ou você quisesse fazer um sacrifício para Poseidon que está associado aos terremotos, para que a sua cidade permanecesse estável, né, que ela não fosse atingida por um terremoto, então você teria que ir no templo de Poseidon Asfaleios, que é a manifestação de Poseidon mais especificamente associada a
estabilidade, né? A segurança em relação aos terremotos. Então, esses são alguns primeiros pontos importantes para a gente entender sobre os santuários, né? Eles são localizados em regiões que estão associadas à entidade para a qual ele é dedicado e também é bem específico em relação a essa entidade. Então, é como se fosse a casa de uma pessoa mesmo, né? Se você quiser visitar fulano, você tem que ir na casa de fulano, né? Não adianta ir na casa de Beltrano. Da mesma forma, se você quer levar um boi para Apolo, você não vai levar esse boi num santuário de Hermes. Então, beleza, né? Então a gente já tem o espaço onde a gente vai construir esse santuário, né? Vamos supor que a gente está produzindo um santuário aqui do zero para a gente ir passo a passo, né? Em quais os elementos constituem esse espaço. E a gente já identificou, então, um local onde a gente vai construir um santuário, por exemplo, para Poseidon. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, materialmente falando, né? Arquitetonicamente falando? A gente precisa delimitar esse espaço em relação ao lado de fora dele. A gente precisa determinar limites. O lado de dentro vai ser o santuário, o lado de fora vai ser terreno comum, né, terreno profano. E uma vez feita essa delimitação, né, esse temenos, que era como eles chamavam em grego, a gente vai ter então uma divisão radical entre lado de dentro e lado de fora. Ao ponto que, por exemplo, certas regras se aplicam só ao lado de dentro do santuário e não se aplicam do lado de fora e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa que esteja sendo perseguida pela justiça porque cometeu um crime, os agentes da lei ali estão perseguindo essa pessoa com espada em punho, já essa pessoa está correndo, e aí de repente ela entra num santuário. Bom, a partir daquele momento, ela não pode ser mais removida à força daquele santuário, nenhum tipo de violência pode acontecer com ela, porque é território sagrado. Então, se ela cruzou ali o Têmenos, se ela cruzou aquela delimitação, ela tem asilo. Caso essa pessoa fosse atacada pelos agentes da lei ali, né, quaisquer que sejam, um soldado, uma coisa desse tipo, alguém perfurasse esse camarada, fizesse ele sangrar no Têmenos, isso seria um ato de profanação terrível do santuário, e a ira dos deuses, particularmente o deus associado àquele santuário, viria contra a pessoa que executou o criminoso, e não sobre o criminoso em si, porque é um crime maior ainda você cometer esse tipo de violência num espaço sagrado. Então a lógica do santuário é diferente da lógica do lado de fora do santuário. E essa marcação do lado de dentro e do lado de fora é tão importante que a pessoa, para entrar num santuário também, ela deve ter certos cuidados, né? Ela está entrando num tipo de espaço completamente diferente. Então, se ela tiver com algum tipo de impureza, de algo que seja considerado inadequado para aquele espaço, ela precisa antes passar por um processo de purificação. Os gregos chamavam essa impureza ritual de miasma, né? Essa poluição meio que espiritual, mas física também, era chamada de miasma. Então, alguns santuários, por exemplo, proibiam a pessoa de entrar ali caso ela tivesse acabado de menstruar, ou caso ela tivesse menstruado há alguns dias, né? Ela teria que esperar mais uma quantidade de dias para poder entrar ali no santuário. Ou então, caso essa pessoa tivesse tocado em algo morto, né? Um cadáver, por exemplo, ela também teria que passar por um processo de purificação ou esperar uma certa quantidade de tempo. E coisas morais também poderiam afetar a pureza da pessoa. Então, um marido, por exemplo, tivesse traído a sua esposa, ele teria que também passar por um processo antes de frequentar o santuário novamente. Então tinha toda uma série de regras, né, relacionadas à pureza nos templos gregos, assim como como a gente ouviu falar no caso dos templos na região ali do antigo reino de Judá e Israel, no templo de Jerusalém, né, fala-se muito sobre códigos de pureza. Na Grécia também, esse tipo de relação com o santuário, com o espaço sagrado, era muito comum. E uma curiosidade, né, é que do lado de fora de alguns santuários existia uma bacia com água que era utilizada para limpar as impurezas mais superficiais. Então, caso a pessoa tivesse passado já por todos os rituais relacionados à purificação, mas ela quisesse dar uma garantida, por assim dizer, né, limpar aquelas impurezas, aquele miasma mais leve e superficial, ela poderia finalizar essa purificação ali mesmo no limite do santuário. Então tinha essas bacias com água, a pessoa passava essa água sobre a cabeça e estava mais garantida ali para entrar pura dentro do santuário, né? Um objeto que curiosamente lembra bastante, inclusive, as bacias que a gente encontra em algumas igrejas católicas de passar água benta, né, na entrada da igreja. E aí agora a gente entra na parte mais importante do santuário, né? Até então a gente falou do espaço onde está o santuário, da delimitação do santuário, né, o têmenos, mas o que tem dentro dessa delimitação? Tem uma coisa, uma única coisa que é absolutamente necessária e imprescindível. Você não precisa de templo dentro do santuário, você não precisa de estátuas dentro do santuário, mas você precisa necessariamente de um
altar. O altar é o centro ali do santuário, né? O ponto por excelência de conexão entre o humano e o divino, ou entre o profano e o sagrado, é onde essas coisas vão se encontrar. Caso você queira, por exemplo, levar uma vítima sacrificial, né, imolar um cordeiro para um deus, você vai fazer isso no altar. Caso você queira levar outro tipo de presente, outro tipo de oferta para o deus, você vai dedicar isso sobre o altar, né? O ponto de contato com o divino e com o sagrado é o altar. E tem diferentes tipos de altar, né? Os antigos, né? Plutarco, por exemplo, é um autor que já faz uma distinção assim básica. É claro que ele é uma simplificação, mas ele faz uma distinção entre deuses uranianos e deuses quitônicos, né? Que são os deuses associados mais ao alto, ao céu, e os deuses mais associados à parte de baixo, né? Como o nosso plano e o submundo. Esses são os deuses quitônicos. Então, dependendo de qual a categoria do deus, de novo, isso é uma simplificação, né? Mas é uma tendência, funciona muito bem para a maioria dos casos. Se você tem um deus que é uraniano, associado aos céus, como por exemplo Zeus, de novo, né? Você vai ter um altar que é de fato alto, seguindo a etimologia da palavra no português, né? Altar está relacionado a alto, e o altar dos deuses que são do alto são altos, então são elevados em relação ao chão. Por outro lado, o altar, né, entre aspas, dos deuses quitônicos, dos deuses associados mais à terra, como por exemplo Gaia, como por exemplo Hermes Psicopompo, que é o Hermes que leva as almas para o submundo, ou deuses associados à agricultura, né, como Deméter. Esses são deuses que são da terra, então o altar deles, na verdade, é um baixar, né? Um altar baixo. É porque altar e baixo não combina muito bem, né? Mas é uma estrutura que é um poço, ou então uma placa, né, no nível do chão mesmo, mas alguma coisa que seja voltada, indique simbolicamente aí a parte de baixo, né, a terra. Então, no caso dos deuses que estão no alto, se você for oferecer, por exemplo, um boi para esse deus, você vai colocar esse boi sobre o altar, né, depois de já ter feito todos os processos ali de abate, de esquartejamento e coisa do tipo, e aí você vai queimar pelo menos parte desse boi para que ele suba para os deuses em direção ao céu, né? Então ele vai para o alto de fato, né? E a fumaça, o aroma agradável do sacrifício vai atingir o deus do alto, os deuses do alto. Caso você queira fazer uma oferta para um deus quitônico, um deus da terra, você não vai queimar uma coisa para subir, você vai jogar alguma coisa para baixo. Então você pode derramar, por exemplo, vinho, derramar azeite, em alguns casos derramar mel. Então as ofertas são feitas de acordo com o deus para qual você faz, ou a entidade sobre-humana, né, seja uma ninfa, qualquer coisa desse tipo, você vai fazer os ritos de acordo com as características daquele ser. Mas, de qualquer forma, então, esse ponto de contato, né, que é o altar, seja ele de fato alto ou baixo, isso é imprescindível que você tenha no santuário. Bom, e em termos de sacrifícios, né, eu dei alguns exemplos aqui de sacrifícios animais que são queimados para os deuses, ou então de coisas que são derramadas para os deuses, mas tem também outro tipo de coisa que era muito levada para os santuários, como um presente para os deuses, que eram as chamadas ofertas votivas. As pessoas iam para esses santuários, faziam promessas muitas vezes, faziam pedidos aos deuses, e quando esses pedidos eram atendidos, eles levavam um presente agradecendo, né, pagando a promessa, né, os chamados ex-votos, são essas ofertas votivas, que ficavam então ali no santuário como um testemunho de que aquele deus tinha atendido o seu pedido, né, tinha te favorecido. Então muitas vezes se escrevia o nome, o seu próprio nome, na oferta votiva para falar assim, o deus tal, né, Poseidon, por exemplo, me livrou de um acidente nos mares, ou Poseidon curou meu cavalo, alguma coisa desse tipo. E aí, consequentemente, os santuários ficavam muitas vezes repletos dessas ofertas votivas. Uma estatueta, uma peça de metal precioso. No caso dos deuses relacionados à cura, por exemplo, como Asclépio, você poderia levar um molde de da parte do seu corpo que foi curada. Então você levava um pé feito de madeira ou de cera ou coisa desse tipo para colocar ali no santuário de Asclépio como um testemunho do favor daquele deus concedido a você. E é curioso que tem uma anedota antiga, né? Tem uma história que era contada, por exemplo, por Cícero, Diógenes Laércio conta essa história também, que é sobre dois amigos que discutiam sobre se os deuses se interessam ou não e participam ou não nas atividades humanas. E aí um deles aponta justamente nessa discussão, ele aponta justamente para um
templo na cidade de Samotrácia e diz ali que o templo dos grandes deuses do mar, que tinha naquela cidade, estava repleto de esvotos, né, de ofertas votivas que mostravam como que os deuses tinham atuado em benefício das pessoas que tinham feito pedidos e clamores para esses deuses. Então aquilo seria um testemunho de que os deuses se importavam sim com as atividades humanas. Mas o amigo, né, que está ouvindo esse argumento, ele não aceita muito esse argumento, porque ele diz o seguinte, né? Bom, mas os deuses poderiam então ter salvado muito mais gente, teria muito mais ofertas votivas aí, né? Ou então, assim, as pessoas que morreram e que não foram salvas não puderam deixar um testemunho contrário, né, de que não tiveram as preces atendidas. Então ele não aceita muito esse argumento. E outra coisa interessante relacionada a essas ofertas votivas é que a gente tem várias e várias ofertas votivas que foram encontradas arqueologicamente. É um tipo de coisa, de cultura material grega que a gente tem muito. Por quê? Porque esses objetos, eles eram sagrados. A partir do momento que eles eram colocados no santuário, eles se tornavam objetos sagrados e não poderiam ser jogados fora. Só que alguns deles eram feitos de materiais que perdiam, que se descaracterizavam, né, que eram perecíveis, uma madeira que apodrecia, um metal que oxidava. Então isso começava a ficar feio ali e era preciso dar algum tipo de fim para isso. Só que você não podia jogar fora. Então o que acontecia? Esses objetos eram muitas vezes enterrados dentro do próprio santuário. Então tinha as covas de ofertas votivas, onde os votos mais antigos eram descartados, mas sem serem profanados, violados, né, mas eram simplesmente colocados delicadamente nessa cova e enterrados. Então isso favoreceu muito a conservação desse material que foi encontrado depois, séculos, milênios depois, por arqueólogos. E uma terceira curiosidade sobre ofertas votivas antes da gente entrar no templo, né, de quando que entra o templo no santuário, antes disso, deixa eu só falar o seguinte, que as estátuas, que são coisas que são muito associadas aos templos gregos também, poderiam, em muitos casos, ser ofertas votivas dadas àquele santuário pela própria cidade, ou então por alguma pessoa muito rica, que às vezes até usava aquele momento, né, de dedicar essa estátua como uma forma de autopromoção, mas muitas vezes a estátua do santuário era dada como um esvoto. Então, por exemplo, uma cidade inteira, a cidade de Atenas, por exemplo, poderia fazer um voto, uma promessa a Poseidon, que caso eles tivessem uma vitória contra os persas na sua batalha marítima contra esses exércitos, eles dariam uma estátua gigantesca de cobre ou algum outro material equivalente para colocar no santuário de Poseidon em Súmnium, que é o que aconteceu. O santuário de Súmnium tinha uma estátua que foi dada para esse santuário pela cidade de Atenas depois da vitória na Batalha de Maratona contra os persas. E aí, como é que a gente passa disso para os templos, né? O que isso tudo tem a ver com o templo? Para que serviu o templo? A questão é o seguinte: o templo, ele surgia num momento mais tardio do desenvolvimento do santuário, que era um momento em que esse santuário já tinha agregado ali tanto tesouro, tanto material na forma dessas ofertas votivas, estatuetas, que isso precisava ser melhor arranjado arquitetonicamente, melhor disposto e guardado. Uma segurança maior precisaria ser dada a esses materiais que poderiam ser muitas vezes muito valiosos, poderiam atrair a atenção ali de ladrões, né, mais ousados e não muito piedosos, que tivessem dispostos a invadir o território sagrado e roubar dos deuses. Então é nesse momento posterior do desenvolvimento do santuário que vai fazer sentido construir um templo dentro daquele santuário, né? E o altar, se for no caso de um deus uraniano, um deus desses que, como eu disse, está associado ao céu, você não vai colocar o templo rodeando o altar, cobrindo o altar de forma alguma, porque senão como é que você vai queimar o negócio ali no altar e a fumaça vai subir? Né? Então, quando você tem o templo, geralmente o altar está fora do templo também. Não imaginem aí uma pessoa queimando um boi dentro de um templo, né? Não faz o menor sentido. E o que vai estar dentro do templo? Vai estar justamente esse tesouro associado ao santuário. Então, uma grande estátua, que pode ter sido recebida como um esvoto, os vários esvotos, né, as várias ofertas votivas espalhadas ali pelo templo, às vezes guardadas num local mais especial, dependendo se são muito preciosas, merecem uma segurança maior. E aí, claro, né, como você tem a possibilidade de dentro desse templo ter cômodos diferentes, você pode designar cada um desses cômodos para um tipo de atividade específica relacionado às práticas rituais que acontecem ali, e por aí vai, né? Mas, de novo, o templo ele é uma coisa
que não é totalmente necessária para um santuário e geralmente está associada a santuários que cresceram muito. A maior parte dos santuários na Grécia Antiga eram santuários mais locais que não tinham um templo, não tinham uma estrutura arquitetônica tão pesada, né, tão complexa. O Partenon, nesse sentido, é uma exceção gigantesca à regra, né? Pouquíssimos santuários gregos antigos eram como o Partenon, só que a gente tem pouca notícia desses santuários, tem muito menos vestígio arqueológico desses santuários, afinal de contas, eles não tinham muita coisa em termos de materialidade, e a arqueologia trabalha com a cultura material, né? Então a gente vai ter registros assim de santuários aqui e ali, mas nos textos de autores falando sobre esses santuários, do que a materialidade deles mesmos, a gente não vai encontrar isso tão fácil. E falando no desenvolvimento do santuário, nessa evolução, nesse crescimento do santuário, né, que começa como um espaço indiferenciado, aí você delimitou esse espaço, e aí começaram a frequentar esse lugar começou a atrair, às vezes, uma população mais do que local, antes era só uma família que ia ali, aí começou a ir mais uma vila, aí um complexo de cidades começou a frequentar, levar tesouros, a coisa foi expandindo, a gente agora tem um templo, dentro desse templo está cheio de coisa, a gente vai precisar também de complexificar um pouco a administração desse santuário, né? E aí a gente começa a falar sobre os sacerdotes e os seus funcionários. O santuário mais simples imaginável, ele tem um sacerdote, tem a pessoa, uma sacerdotisa, né? E geralmente não é uma regra inviolável, mas muitas vezes as entidades masculinas tinham um sacerdote e as entidades femininas tinham uma sacerdotisa. Mas, de qualquer forma, né, o sacerdote ou a sacerdotisa eram escolhidas de uma família tradicional associada àquele santuário, era um ofício que passava de pai para filho ou de mãe para filha. Tem um caso excepcional que é na Atenas democrática, isso era o sacerdote dos principais templos eram escolhidos por sorteio, né, da mesma forma que os políticos, mas geralmente era um ofício relacionado a uma família. E quando o santuário era pequeno, era uma coisa local que de vez em quando era frequentado, ficava aberto ali para a pessoa espontaneamente ir levar uma oferta e coisa do tipo. Aí o sacerdote ele não tinha dedicação exclusiva. Ele andava como uma pessoa comum, ele usava as roupas de uma pessoa comum, só nas datas específicas e para o ofício mesmo especial feito para o deus ali daquele santuário, ele colocava uma roupa específica. Mas, assim, em geral, era uma figura indiferenciada do resto da sua comunidade. Mas, conforme esse santuário ganhava prestígio, se tornava mais importante, claro que o próprio sacerdote, ou sacerdotisa também, crescia junto, né, e se tornava também uma figura mais distinta socialmente. E no caso, por exemplo, do templo de Poseidon em Súmnium, ou por exemplo, no caso do Partenon na Acrópole de Atenas, esses santuários eram tão gigantescos, tão frequentados, tão cheios de tesouros, que era preciso mais gente para administrar. Então, muitas vezes, a própria cidade custeava o templo, pagava as festas, procissões que aconteciam relacionadas àquele templo, pagavam uma equipe e apontavam pessoas para fazer parte da equipe ali do templo, um tesoureiro, por exemplo, pessoas para realizar a limpeza do templo, né, vários tipos de funcionários, que é uma situação muito diferente, de novo, da maioria dos santuários gregos antigos, que eram locais e dependiam apenas ali de uma família, basicamente, para manter aquele local. E aproveitando que eu falei de festas e procissões associadas aos templos, né, são atividades rituais que acontecem ali nos templos para demonstrar respeito àquele Deus, para propiciar, garantir o favor do Deus associado àquele templo, né, chamada Eusebeia, a demonstração de respeito ao Deus, né, da mesma forma que um súdito deve demonstrar respeito até na performance pública por um soberano, os mortais também devem demonstrar respeito publicamente por meio de performances diante dos deuses. Então isso era chamado de Eusebeia e era fundamental, né, para garantir a paz da cidade, para garantir a prosperidade individual e coletiva, né, você tratar bem os deuses para garantir que você seria também bem tratado por eles. E o contrário da Eusebeia é a azebeia, né, a ausência desse respeito, que poderia ser punida criminalmente, né, de acordo com a lei local ali, a pessoa poderia ser executada ou exilada da comunidade para garantir que a falta de respeito daquela pessoa, né, aquela pessoa que não participava corretamente dos cultos, né, não participava corretamente dos sacrifícios, das festas, das procissões, ela tinha que ser eliminada da comunidade para que o coletivo não sofresse as consequências da ira divina, né, da ira deorum, decorrente dessa falta de deferência, respeito e religião, né, no sentido antigo da palavra,
que está relacionada justamente a essa manifestação de respeito, né? E as formas de demonstrar respeito nesse sentido eram várias, né? Os sacrifícios e as ofertas, que a gente já falou, são formas de fazer isso. As procissões, que é pegar, por exemplo, uma relíquia associada a um deus, ou, por exemplo, um ex-voto, uma estátua do deus, e exibir publicamente isso na cidade por um certo percurso e chegar de novo ao templo, ou então os jogos, né, competições, esportes, que faziam parte também desse contexto de culto, né, por mais estranho que possa parecer, mas as Olimpíadas, por exemplo, faziam parte do culto de Zeus em Olímpia, aconteciam ali no entorno do santuário de Zeus em Olímpia, né? Daí Olimpíadas. Então esses jogos, competições, danças, cantos, hinos, tudo isso eram formas de se relacionar com os deuses, né? E demonstrar esse respeito, essa deferência diante dos deuses para garantir o favor deles, né? A paz com eles, né? A pax deorum, como dirão os romanos. No caso do Partenon, por exemplo, o Partenon era o centro, a Acrópole de Atenas, na verdade, como um todo, era o centro das Panateneias, né, que eram as festas principais relacionadas a Atenas, a cidade de Atenas e a deusa Atenas e vários outros deuses também, Poseidon, Ecteu. E essas festas incluíam tudo isso, né, danças, cantos, jogos, inclusive jogos atléticos semelhantes às Olimpíadas. E claro, né, sacrifícios de vários animais, ofertas de vinho e por aí vai. Então, basicamente, assim, esse vídeo é só uma introdução mesmo para a gente começar a falar mais sobre a religião grega antiga aqui no canal, mas eu queria dar só assim o básico, uma imagem um pouco para além da mitologia do que acontecia praticamente, né, concretamente na religião grega. A gente pode fazer depois um vídeo específico sobre, mais detalhado sobre sacrifícios, sobre a relação da mitologia com tudo isso, o que os mitos, as histórias têm a ver com a prática concreta da religião na Grécia Antiga. Mas por enquanto é isso. Inclusive comentem aí, por favor, sugestões para a gente começar a abordar esse tema com mais frequência aqui no canal. As referências consultadas para esse vídeo vão estar na descrição aí embaixo. Como sempre, agradeço a atenção de vocês e nos vemos aí, então, nos próximos vídeos. Beleza? Falou!